Pedro escreveu aos fiéis que tinham sido dispersos por todo o mundo antigo e estavam sob intensa perseguição. Pedro realmente entendia o que era ser perseguido. Ele foi espancado, ameaçado, punido e preso por pregar a palavra de Deus. Ele sabia o que era perseverar sem amargura e sem nunca perder a esperança, assim como viver uma vida obediente e vitoriosa em muita fé. Esse conhecimento da esperança viva em Jesus Cristo foi a sua mensagem. Assim, como seguir o exemplo de Cristo. Então, Pedro estava vivendo um momento difícil. O povo de Deus, os cristãos, estavam vivendo um momento muito difícil. E Pedro, então, escreveu uma carta. E ninguém ali tinha mais autoridade que Pedro. Eu, hoje, aqui, ministrando a palavra de Deus, não tenho essa autoridade. Mas Pedro tem essa autoridade. Então, que essa ministração venha aos corações de cada um como um apóstolo dedicado, homem de Deus que passou por grandes dificuldades e que hoje ministra sobre a vida de cada um de nós. Carta essa que chegou àquele povo naquela época e chega até nós. Graças a Deus. Graças a Deus. O pano de fundo: Pedro estava em Roma exatamente quando estava havendo a grande perseguição. Perseguição essa patrocinada por Nero. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos, torturados e mortos por causa da sua fé. E, consequentemente, a igreja de Jerusalém estava sendo dispersada. O cristão naquela época realmente era perseguido. Professar a fé naquela época era algo muito difícil. Diferente do que nós temos hoje. Bastante diferente. Naquela época, por exemplo, um cristão ele era considerado ateu. Ele era um cristão temente a Deus, mas ele era considerado ateu. Numa região, em um lugar onde as pessoas tinham muitos deuses, ter um Deus só era ser considerado. E por essa razão seria perseguido. Naquela época eles eram tidos por antropófagos, porque participavam, como nós participamos agora há pouco, do quê? Do corpo e do sangue. Quando eles faziam isso às ocultas, às escondidas, porque não podiam aparecer, mas as pessoas ficavam sabendo que aquele grupo de pessoas que se denominam cristãos são antropófagos. Comem carne e bebem sangue de gente. E por isso precisam morrer. Por isso precisam ser perseguidos. Vocês têm ideia do que é isso? Não reverenciavam a César. Por quê? César deveria ser reverenciado como um Deus. O imperador deveria ser reverenciado como Deus. Um cristão jamais poderia fazer isso. E por essa razão ele deveria morrer. Ser perseguido. Que tipo de morte? As piores possíveis. Serem empalados, queimados vivos como tochas, jogados aos cães, aos leões. Pensa numa mente diabólica pensando diuturnamente como sacrificar esse povo, como massacrar esse povo. Era assim a vida de Cristo. Bem diferente do que nós vivemos hoje. Porque hoje, ser evangélico, ser gospel, é status. Hoje, ser evangélico é fazer parte de um segmento da sociedade, intitulado evangélico. Queremos fazer parte disso. É bacana ser evangélico. É bacana ir ali, cantar, levantar as mãos. É bonito, é legal, é joia. Bem diferente do que foi no passado. O nosso verso-chave para essa ministração fica em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que ouro e prata. Então,
Pedro, ele vai falar muito sobre fé, sobre crer, sobre acreditar em Deus acima de tudo. E para isso é necessário que haja o quê? Fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível dizermos que somos cristãos. Impossível. Fé. Nós fazemos parte de um movimento. Cremos em Deus que se manifesta por intermédio de uma palavra, de um livro, no qual nós cremos. Não presenciamos, não estávamos lá. Pedro escreveu, mas nós cremos. Ele fala de todos aqueles sofrimentos, não estávamos lá, mas nós cremos. Ele fala que é possível passar por tudo aquilo, e nós cremos. Hoje nós vivemos, apesar de não termos aquilo que pode-se dizer, uma comparação com o que era lá, mas nós temos as nossas provações, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos problemas. Cada um sabe a dor, cada um sabe a angústia, cada um sabe o que vai dentro de si mesmo, cada um sabe a sua capacidade. Eu não posso julgar o meu irmão por algo que ele está passando, porque pode parecer uma bobagem aquilo que ele diz estar passando, e aquilo pode parecer tão terrível para ele, mas quando eu olho, parece que não é tão grande essa luta, parece não ser tão terrível, tão difícil. Eu devo respeitar, porque nós passamos e vivemos as nossas vidas, cada um a sua luta pessoal. Cada um sabe a dor, cada um sabe a angústia, o medo. Mas a fé nos foi dada quando recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Por esta razão, devemos nos esforçar para viver na confiança dos cuidados de Jesus para conosco e com a certeza de confiarmos e conhecermos. E eu me pergunto, como confiar? Como conhecer? Vocês estão aqui como eu estou aqui. Se você tem algo valioso que te pertence, se você tem algo que você julga que tem muito valor, você dá isso na mão de qualquer pessoa? Você confia em entregar isso na mão de qualquer pessoa? Não, nós não confiamos. Por que não confiamos? Porque qualquer pessoa nós não conhecemos. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Então, se quisermos confiar em Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. E de que maneira conheceremos a Cristo? Vivendo experiências transcendentais, vivendo algumas experiências espirituais, ou conheceremos a Cristo meditando na sua palavra? Conheceremos a Cristo lendo as cartas de Pedro, as cartas de Paulo. Conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, nós conheceremos a Jesus. E a partir de conhecermos a Jesus, teremos intimidade com Jesus. Conheceremos e saberemos o quão Ele é conosco. E o quão nós poderemos confiar. Assim nós conheceremos e confiaremos. Hoje, se padecemos, padecemos porque não confiamos. Não confiamos. E não confiamos porque não conhecemos. Então nós precisamos fazer o quê? Conhecer a Cristo. O que Jesus espera de cada um de nós? Aqui eu vou falar de três coisas que eu achei no livro de Pedro, e é algo que Deus espera de cada um de nós. Uma coisa, esperança e santidade, temor e amor ao próximo. Três coisas importantes. Coisas práticas, coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Coisas que nós, se não estamos vivendo, precisamos sair hoje daqui domingo e começarmos a viver isso agora. Amém, queridos? Amém. Esperança e santidade. 1 Pedro, nós vamos ler do versículo 1, capítulo 1, verso 13 até o verso 16. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 17. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu quero chamar a atenção no versículo 16, aí aonde diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Está aí uma coisa que em muitos anos de evangelho, eu nunca consegui entender bem, essa coisa da santidade, do santificar-se. Santidade. E um dia o pastor Leandro, ele ilustrou de uma forma muito interessante. E esse verso, ele mostra exatamente o que ele ilustrou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então ele explicou que para ser santo, diferente do que a gente pensa, às vezes santo deveria ser aquela pessoa que foi canonizada, ou que operou alguns milagres. Santo é uma pessoa que se esmera no seu viver, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Uma pessoa excepcional naquilo que faz. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós alcançamos isso. Se conseguirmos viver para a glória de Deus, nós alcançaremos o quê? Santidade. Então amanhã, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu vou ter a oportunidade de fazer coisas certas e coisas erradas. E vou ter a oportunidade de me omitir em algumas delas. Eu não fiz nem certo e nem errado, eu simplesmente fiquei ali no meio, em cima do muro. Ou seja, a proposta da carta de Pedro é que você tome uma decisão na sua vida e busque o que é a santidade. E a santidade vai levar você a assinalar e a fazer a coisa certa. Esse é o ponto. Isso é o que a palavra de Deus determina. Se nós quisermos ser santos, devemos fazer as coisas corretas. E onde está o manual das coisas corretas? Na Santa Palavra. A Palavra de Deus. Não. Se eu conhecer a Palavra de Deus, eu vou fazer as coisas certas. Amém? Amém. No 17, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Temor e respeito de Deus. Mesmo capítulo 1, verso 17 até o verso 21. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos dar uma paradinha aí. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é peregrino? É alguém que está de passagem. Amados, nós amamos esse mundo, amamos as coisas desse mundo, amamos as coisas dessa terra, mas nós estamos aqui de passagem. Os 70, 80 anos que nós possamos viver nessa terra é nada, absolutamente nada, perto do que nos espera. Mas nós ficamos apaixonados por tudo isso aqui. Mas a palavra está dizendo o quê? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Se eu tiver mais 20 anos para viver, eu preciso colocar isso na minha mente e começar a viver isso e praticar isso. Esse temor de Deus. Para que eu possa viver segundo a vontade de Deus. Porque talvez eu tenha vivido até agora segundo a minha vontade. Sem temor de Deus. Amém, queridos? No verso 18, sabendo que não foi com coisa corruptível, como o prato, o ouro que fosse resgatado, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, vivíamos de uma forma vã, ou seja, de uma forma terrível, de tradição que veio dos nossos pais. Agora, a questão é, nós fomos resgatados, foi pago um alto preço por nós, preço esse que não é prata, que não é ouro, mas que é sangue. Será que a gente já parou para pensar? Não, eu ouço isso sempre.
Todas as igrejas que eu vou, eu ouço um pouco disso, mas quando é que a gente parou para realmente atentar para isso? E colocar o temor devido que deveríamos ter para com Deus, quando entendemos que Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar, e Ele derramou sangue precioso. E quando eu amanhã acordar e no meio dessas opções de certo, errado ou neutro que eu tiver que tomar na minha vida, eu colocar o temor de Deus e falar: não, Senhor, mas espera aí, não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo, não, Senhor, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ah, mas o diabo tem tido ocasião. Porque você não está se sujeitando a Deus, porque você não está fugindo do diabo. Deus nos dá capacidades tão tremendas, tão poderosas. Nós estamos aqui olhando, eu simplesmente fecho o olho que não vejo mais nada. Eu estou aqui olhando para cá, eu posso virar as costas e pronto. Olha, é simples, é fração de segundos para que eu tome decisões. Se resistir ao diabo for virar as costas, eu simplesmente viro as costas. Ou seja, existem muitas coisas que nós podemos fazer dentro do temor a Deus, que nós não estamos fazendo. E nós precisamos exercitar isso, porque tudo na nossa vida é um exercício, tudo tem que iniciar um dia de alguma forma. Outro dia eu conversava com o pastor Leandro, falei: pastor, mas eu não consigo. Ele falou: Matias, comece. Mas às vezes soa meio falso. Ele falou: começa soando falso, daqui a pouco começa a ser natural. Daqui a pouco começa a fazer parte da tua vida. É isso que nós precisamos. Mas nós não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque não conseguimos a maioria das coisas. Porque nós desistimos. Por quê? Porque envolve esforço. Porque tem que ter vontade. Porque tem que lutar. Eu já tentei desistir do inglês umas 3 vezes. 3 vezes. A última vez que eu entrei na sala, a gerente entrou atrás e falou não para ele. Não sei o que ele perguntou, mas é não. Ah, meu Deus, desistimos da santidade de Deus, desistimos do temor de Deus, preferimos levar uma vida mediana, fraca, miserável, que depois eu possa me arrepender, aí eu me arrependo, aí eu peço perdão de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e assim a gente vai passando a vida inteira pedindo perdão para Deus das coisas. Frustrante. Deus, estou eu aqui pedindo perdão da mesma coisa. Deus me ajuda, Pai. Me ajuda a sair daqui hoje, Deus, diferente. Me ajuda a sair daqui hoje, Senhor Deus, com uma decisão de realmente lutar e fazer força. Eu preciso fazer força para resistir, para fazer diferente, para a minha vida ser diferente. Amém, queridos? É assim que nós precisamos viver. Verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Fé, esperança, confiança. É disso que nós precisamos. Confiança, fé, crendo. Se nós fizermos a coisa certa, Deus será conosco. Se nós fizermos a coisa errada, Deus é justo, Deus é justiça. Como o pastor já nos ensinou, não existe bondade sem justiça. Deus não pode ser bom com o Matias, porque Deus tem que ser justo com o Matias. Deus vai ser justo conosco. Não, mas Deus precisa ser bom comigo. Não, Deus precisa ser justo com cada um de nós. Amor ao próximo. 1 Pedro, ainda no capítulo 1, verso 22 até o 25, diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Mais uma vez vamos parar. Com um coração puro. Temos um coração puro? Tínhamos um coração puro?
Vamos dizer aquele hino, dá meu coração igual ao teu, né? Dá a impressão que é só cantar aquele hino e ele vem e faz o quê? Ai, me dá um coração novo. Eu cantei aquela música e ganhei um coração novo. Não ganhei um coração novo. Um coração puro é um coração transformado. Verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Por quê? Pela palavra de Deus. Quem é que vai transformar meu coração então? A incorruptível palavra de Deus. Quando eu começar a viver e permitir que a semente da incorruptível palavra de Deus semeie no meu coração, começar a praticar aquilo que estou aprendendo e dizer que eu não estou tendo acesso a ela, é mentira, ela está totalmente acessível. E por estar acessível, o meu coração só não é transformado porque eu não quero, a decisão é minha. Amanhã, quando acordar, as decisões serão minhas. A decisão de tratar bem minha esposa, minha filha, o meu funcionário, a decisão de ser justo com quem quer que seja, tudo isso será decisão minha. E se eu andar no temor de Deus, eu tomarei as decisões corretas, e serei justo, e serei santo, e serei diferente, e chamarei a atenção, e olharão e dirão, ali vai um homem diferente, ali vai um homem que faz as coisas diferentes, que as atitudes dele são diferentes. Ele se assemelha a Cristo. Ele se assemelha a Cristo. É isso que Deus espera de nós. É isso. Verso 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Amado, sem isso aqui, eu não enxergo. Acabou a ministração, esquece. Se isso aqui simplesmente desaparecer agora, acabou. Sabe por quê? Porque é como a flor da erva. Se seca e vai embora. A nossa vida é uma vaidade. A nossa beleza vai embora. A nossa riqueza vai embora. Tudo vai embora. Tudo vai acabar. Nós estamos dando valor às coisas erradas. Nós estamos valorizando aquilo que não tem que ser valorizado. Nós estamos nos preocupando com aquilo que não deveríamos nos preocupar. Isso vai acabar. Os dentes vão cair. As pernas vão se afrouxar, o braço já não funciona mais. É assim que vai acontecer, e é com todos nós. Não existe diferença, a palavra está dizendo. Verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É essa a palavra que vocês têm que seguir. Essa permanecerá para sempre. Essa vai nos levar para a vida eterna, onde não haverá choro, dor, dívidas, doença. Aonde devemos investir então? Aonde devemos investir então? Injustiças. Você está fazendo o bem, você faz o que é certo, mas coisas ruins estão acontecendo com você. Qual é a sua reação? Como que é quando isso acontece? Como que é quando você vê uma pessoa sendo injustiçada? Pedro 3, do 8 ao 18. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a
bênção. Não devemos fazer o quê? Tornar o mal por injúria por? Pelo contrário, abençoando. Pelo contrário, bendizendo. Pelo contrário, fazendo totalmente o contrário daquilo que nós estamos fazendo. Do que a nossa natureza, o nosso sentimento impele-nos a fazer. Mas eu não consigo deixar de falar. Oh, coisa incrível. Parece um chocolate. Sabe aquela coisa deliciosa? Aí fala lá daquele irmão, fala daquela pessoa. Parece que me faz bem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava pregado na cruz quando disse isso. Eles estavam ali, achincalhando a vida dele. Ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Verso 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha que coisa interessante. Às vezes lemos a Bíblia e passamos por cima, né? Parece um tratorzinho. Busque a paz e siga. Ele não está dizendo espere a paz. Ele está dizendo o quê? Busque a paz. Busque a paz. Aonde que está aquele que te afronta? Busque a paz. A palavra de Deus diz: se possível, viva bem com todos os homens. Então, se é possível, eu devo tentar. A palavra diz: busque, aparte-se do mal, faça o bem e busque. Vá de encontro, vá e lute para alcançar a paz, para viver a paz. Amém, queridos? 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos. O Senhor ouve a cada oração de vocês, a cada oração de Deus. Mas Deus conhece e sabe a maldade que existe em mim. Nada exteriorizado vai resolver minha vida. Somente o que é interior, e Deus sonda o que é interior. Deus sonda o que é secreto. Deus sabe a minha intenção. Se a minha intenção é má, se eu tenho vivido isso, eu preciso clamar a misericórdia de Deus para que Ele me ajude a fazer. Porque a sua palavra diz isso. No 13. E qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? Alguém te fará mal se for de seguidores do bem? Mas eu tenho sido. Será mesmo? Palavra mente, então? Se for de seguidores do bem, nenhuma. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Viva uma vida de tal maneira que o seu inimigo seja confundido com o seu comportamento. O seu comportamento confunda os inimigos. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Se for a vontade de Deus que você padeça fazendo o bem. Que você não venha padecer fazendo o mal. 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Injustiça.
Qual foi a maior injustiça da humanidade? Crucificar a Cristo, Filho de Deus. Crucificar a Cristo, Filho de Deus. A palavra está dizendo: a palavra está dizendo, se Deus pode usar um momento ruim, e foi assim que aconteceu, Deus pode usar um momento injusto para que você pudesse ter vida. Se Deus pode usar um momento injusto para que eu e você tivéssemos vida eterna, não poderá Deus usar um momento injusto que você está vivendo para alcançar algum bem? A questão é, sabemos a razão, o porquê do que estamos vivendo? Temos acaso a mente de Deus para saber o que virá para o futuro? Não temos. Não temos essa presciência para sabermos o que Deus tem. Nós sabemos que não queremos estar vivendo o momento, mas a palavra está nos dizendo que devemos glorificar a Deus e nos alegrarmos. Porque Deus pode estar usando um momento ruim para algo muito maior e muito melhor. Essa é a nossa esperança. Porque assim muitos sofreram, porque assim muitos padeceram. 1 Pedro 4, verso 12. Vamos até o 19, a gente já está encerrando. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é eles sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o quê? O bem. Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador. Amém, queridos? Se temos a certeza, se nós temos a certeza da vida eterna, creiamos, tudo um dia vai ser perfeito. Se nós temos a certeza da vida eterna, nós temos que crer que tudo um dia será perfeito. Tudo um dia será totalmente diferente. Não vai haver amor. Esse sentimento ruim que hoje te corrói vai desaparecer. Aquela dor, aquele sofrimento que você vê, aquela injustiça que você vê, desaparecerá. Tudo, queridos, vai passar. Tudo será perfeito. Hoje nós compartilhamos com Cristo de sofrimentos, nós compartilhamos com Cristo de insultos. Nós vivemos situações como cristãos que não gostaríamos de viver. Gostaríamos, e às vezes até temos atitudes que não deveríamos ter, se não temos, mas gostaríamos de fazer. Mas a mensagem de Pedro para a nossa vida nessa noite é que nós refreemos tudo isso, que nós comecemos a lutar contra tudo isso, contra esse desejo de fazer o mal muitas vezes, contra esse desejo de pagar o mal com o mal, esse desejo de acelerar o processo da justiça que deveria vir de Deus.
porque é incabível viver diante desta injustiça. Mas temos que ter em mente que a grande e a maior injustiça que Deus permitiu veio sobre a vida do seu filho. E essa verdadeiramente era uma injustiça, porque ele era o justo dos justos, morrendo por nós que somos injustos, morrendo por Matias, morrendo por cada um de nós, morrendo por essa humanidade. Então que nós possamos permanecer firmes sobre o que você sabe e crê. A palavra de Deus tem vindo sobre a tua vida. A palavra de Deus está acessível a você todos os dias. Se você crê nela, se apegue a ela. Ela é a sua esperança. Ela é a minha esperança. O mundo não vai melhorar. O mundo ele vai só se deteriorar. A injustiça vai crescer dia a dia. Hoje nós ficamos alucinados quando ligamos a TV e vemos injustiça, 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 injustiça. Mas um dia tudo isso vai acabar. Mas naquilo que cabe a você, aquilo que está ao seu alcance, aplique a justiça de Deus. Aplique a justiça de Deus. Mas se eu usar dessa justiça, eu vou me prejudicar, prejudique-se. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que quando olhar para você, entendam, ainda existem pessoas justas, ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas que fazem diferença nesse mundo. Porque para isso fomos concebidos, chamados, levantados, para ser sal e luz nesse mundo terrível, entenebrecido. Vamos permanecer firmes, vamos nos alegrar, porque nós somos bem-aventurados. Amém? Vamos colocar de pé. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor deu o seu filho, que morreu naquela cruz. Passou aqui nessa terra, Senhor, e deu um grande exemplo. E escreveram a respeito dele. Homens de valor, apóstolos, homens de grande valor escreveram a respeito deles. Nos perdoe, Deus, porque nós temos acesso, Pai. Temos tudo isso, Senhor Deus, ao nosso alcance, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes nós não queremos. Nós não desejamos, Senhor. Mas que Deus, a partir dessa noite, eu possa viver algo. Te peço, Deus, pela minha vida. E que o teu Santo Espírito, Pai, deixe lá no coração de cada um. Sabemos que só o Senhor pode mover esse desejo, esse querer, Pai, que vem lá de dentro, que move a energia, a força necessária para fazermos a diferença, sermos diferentes. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor está fazendo isso agora. O Senhor está fazendo isso aqui dentro de nós. Deus, abençoe o teu povo. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado pela carta de Pedro. Obrigado, Senhor Deus, por esse livro maravilhoso. Acende, Senhor Deus, essa chama dentro de nós. Que não sejamos, Senhor Deus, como o Márcio já falava aqui na abertura, mais uma igreja, simplesmente. Mas que nós sejamos uma igreja que vai fazer a diferença, Senhor. De homens e mulheres que realmente querem fazer a diferença. Leva, Deus, o seu povo para casa, Pai. Leva-os debaixo do teu amor, da graça, Senhor Deus, do teu Santo Filho, oh Deus Santo, debaixo das consolações do teu Santo Espírito. Hoje, Senhor, e para todo sempre, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço do teu irmão. Abençoe a vida do teu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada. Seja uma palavra abençoadora. Receba a bênção de Deus na vida do teu irmão. Tenha um café, tome um café, converse. Seja um abençoador a partir de agora. Em nome de Jesus.